Prepare o seu coração. Uma palavra de fé, paz, edificação e aconselhamento. Gabinete Pastoral com o pastor Raul Cavalcante Batista. Gabinete Pastoral, agora na Cidade Esperança. Quero convidá-los para uma palavra de reflexão bíblica que está em Efésios, capítulo 6, versículo 11, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Meus queridos irmãos, queridos amigos, a nossa luta, ela não é carnal, portanto, nós não podemos estar armados com as armas carnais. Nós temos que, a nossa luta é espiritual, as nossas armas têm que ser espiritual. Então, a palavra de Deus ela vem nos recomendar que devemos revestir de toda a armadura de Deus, para que a gente possa estar pronto para a guerra espiritual e vencê-las no nome do Senhor. Se a gente não tiver essas armaduras e o exercício espiritual, a gente pode perder na guerra. As armaduras, o Senhor ele nos traz essa orientação aqui no versículo 13. Ele vai dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possas resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Quais são essas armaduras que o Espírito de Deus faz a revelação para nós? Cingindo os nossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essas armaduras, ela foi dada para nós e precisamos vesti-las e exercitá-las para que a gente possa estar sempre pronto para a guerra espiritual. A gente poderia ver, começando aí com cingindo os lombos com a verdade. Nós nunca podemos trabalhar no reino espiritual com faz de conta, com meias verdades ou com mentiras. Até porque a palavra de Deus é verdade. O próprio Cristo, quando se apresenta para nós, diz: eu sou a verdade. Então tem que ser uma verdade absoluta. E a gente percebe muita gente falhando espiritualmente, porque é como que fosse meias verdades. Às vezes a própria palavra que está sendo dita, até nas próprias pregações, ou nas orações, ou no comportamento, elas não estão dentro da verdade absoluta de Deus. A gente sempre está criando coisas fora daquilo que a palavra de Deus diz. Precisamos Jesus diz assim, João 17, a tua palavra é a verdade, santifica-os na verdade. Então, no reino espiritual só existe uma forma de você viver, dentro da verdade, que é dentro do próprio Deus, dentro da palavra de Deus. É do jeito que ela está escrita. Eu combato isso e procuro ter todo o cuidado com respeito a isso. Porque tem que cumprir, falar, viver o que diz a Bíblia. Não o que se acha, porque nós vamos adquirindo, ao longo da história da nossa vida cristã, muitos hábitos, muitos conceitos que não são exatamente bíblicos. Elas são apenas conceitos religiosos. Mas essa não é a verdade. A verdade é você olhar para a Bíblia, para ver o que ela está dizendo. E aqui ele diz: revista dessa armadura chamada verdade, cingindo vossos lombos com a verdade. A palavra que se diz tem que ser verdadeira.
Até porque nosso Deus, como verdade, Ele diz a sua palavra em Malaquias 2:6, Ele vai dizer assim: eu sou o Senhor e nunca mudo. Lá no versículo, em capítulo 15 de Salmo, Ele vai dizer assim: quem é que vai morar no céu? Estou parafraseando. Quem vai morar no céu? Aquele que fala verazmente segundo o seu coração. E depois no versículo seguinte, ele vai dizer assim: aquele que mesmo quando ele fala, quando ele jura, mesmo com dano próprio, ele não muda. A palavra tem que ser verdadeira. Nós não podemos estar camuflando ou inventando coisas. A palavra é perfeita. Como diz no Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. Então nós temos que atentar para isso. Como essa primeira armadura que foi nos dada é falar a verdade do íntimo, conforme ela está escrita, não adquirindo hábitos ou conceitos humanos ou religiosos para poder aplicar na nossa vida ou no nosso relacionamento com Deus ou com os homens, porque não dá certo. E a gente vai observando, podíamos ver tantas coisas que a gente fica preocupado, que a pessoa vai adquirindo ao longo da história. Porque a igreja, ela tem, só depois da reforma, já chegou a 505 anos. Logicamente, com essa história de homens, de comportamento, de conceitos, se vai chegando a pensamentos, a conceitos, as ideias que vai fugindo do original. E aí ficamos presa fácil do inimigo. Quando você olha assim, vou dar pelo menos duas ideias para finalizar, devido ao nosso exíguo tempo de meditação. As pessoas, por exemplo, quando falam em oração, só botam esses dois tópicos de oração. Primeiro, quando diz assim, você ora o Pai Nosso, a maioria absoluta dos crentes não oram. Por que não oram? Porque essa oração é uma reza católica, é alguma coisa dessa natureza aí. A pessoa não presta atenção que essa foi a oração ensinada pelo próprio Cristo. Mateus capítulo 6, versículo 9 diz assim: quando vocês forem orar, orareis assim: Pai nosso que está no céu. Aí ele vai explicar. Mas a pessoa simplesmente ele não observa nada. Ele faz sua própria oração, mas nunca faz o que Jesus disse. Eu não estou falando para você apenas expressar palavras, mas deixar que brote do coração essa verdade que foi ensinada por Jesus. Primeira coisa é chamar Deus de Pai. Pai nosso que está no céu. E daí para frente você vai ver as expressões: santificado seja o teu nome, venha ao teu reino. Ele vai explicando cada detalhe da oração, é para você viver isso. São palavras, ensinamento do próprio Cristo. Veja que ao longo da história foi se perdendo a essência daquilo que foi ensinado. É bem verdade que não se ora só o Pai Nosso. A oração é um modelo ensinado por Jesus. Existem outras formas de orar, são várias formas. Mas estou mostrando que a gente vai deixando para trás aquilo que foi ensinado pela Bíblia, pela verdade da palavra. Outra coisa, quando se vai orar, se a igreja diz assim, olha, vamos orar subindo no monte que tem ali. Todo mundo quer subir no monte, todo mundo quer fazer sacrifício, vai meia-noite, de madrugada. Não tem nada contra a pessoa subir em monte, fazer o que quiser. Mas não foi o que Jesus disse. Mateus capítulo 6, versículo 6. Ele diz assim, quando tu quiseres orar, entra no teu quarto e fecha a tua porta e fala em segredo com teu pai. Teu pai que te vê em segredo te recompensará. Estou mostrando só dois vezes que a gente vai acostumando nas coisas, mas não vai fazendo a verdade da palavra. É aquilo que o Senhor está dizendo, faça isto. E você tem que obedecer, porque Jesus diz assim, porque você me chama Senhor, Senhor, e não faz exatamente o que eu mando.
Então, meus amados, que Deus nos abençoe e nos ajude a vestir toda a armadura de Deus. Eu falei apenas um, mas é várias armaduras que temos que vestir e colocar em prática. Deus abençoe, que a paz de Deus esteja convosco. Vamos orar? Querido Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade que Tu nos dá de, através deste programa, podermos comunicar o Teu amor a tantas pessoas ao redor desse mundo. Que hoje, através da internet, a gente chega no mundo inteiro. Aqueles que quiserem ouvir a Tua palavra, têm acesso, e eu te louvo por isso. E nos ajuda, Pai, a compreender a verdade da palavra, porque Tu nos santifica na palavra. E essa palavra que nós estamos ministrando, que é bíblica, conforme diz no Salmo 130, a minha alma espera pelo Senhor mais do que os guarda pelo romper da manhã, sim, mais do que aqueles que esperam pelo amanhecer. Porque a minha alma aguarda no Senhor, aguarda na Tua palavra. É nessa verdade que nós fincamos nossas raízes espirituais, nossos fundamentos estão na Tua palavra, e ela tem que ser verdadeira. E eu quero te louvar por isto. E aqui, Senhor, eu te peço a Tua bênção sobre todos aqueles que nos acompanham nesse momento em oração, para que revejam os princípios e os conceitos e viver dentro dessa verdade, para desfrutarmos da vida abundante e daquilo que Tu prometes através da palavra. Eu oro agradecendo por tudo, no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Gabinete Pastoral, com o pastor Raul Cavalcante Batista. Amanhã retornaremos neste mesmo horário. Fique na paz do Senhor Jesus.